E o que nós vimos domingo passado foi que o Deus eterno encarnado, Jesus Cristo, diz que o coração é a sede das nossas relações dialogais. Então, a verbação, ela é apenas um manifestar, um exteriorizar do nosso coração. Então, nós, em primeiro lugar, precisamos cuidar do coração. Jesus disse que o coração, ele é a fonte, e que as palavras são os frutos gerados por esta realidade dentro do coração. Então, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Este é um princípio de Deus que o Espírito Santo de Deus não permitiu que outro homem falasse esse princípio, a não ser o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. Então a gente precisa de abastecer o coração, né? De atitudes, de palavras. Eu fico observando, muitas vezes a gente solta palavras que ofendem, palavras que não constroem nenhuma realidade. Mas Jesus disse também que o coração, ele é o lugar onde nós entesouramos os recursos que a gente vai tirando para que possamos usar isso durante a nossa caminhada. Então, nós aprendemos que o coração é o lugar que a gente tem que colocar as boas coisas para tirarmos de lá. Mas também o homem mau tem o coração como depósito. Então, quando as pessoas falarem e produzirem realidades na vida, é porque ela depositou estas realidades no coração. E terminando, irmãos, o verso 36 e 37 do capítulo 12 de Mateus, eu quero só terminar aqui. Estudamos também a vida de Naftali, não é? Que é marcado pela a boa palavra. Naftali é aquele homem que traduziu na vida, no seu dia a dia, palavras maravilhosas, palavras confortantes, não é? Mas o verso 36 do capítulo 12 de Mateus diz assim: digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Irmãos, por que eu deixei essa palavra por último aqui? Claro que ela foi colocada por último, e como exposição, ela só vem depois mesmo. Porque isso aqui é um peso. Falar é um dom de Deus. Falar é algo muito espetacular. O tanto é que os mudos têm a sua linguagem. E eu imagino quando eles conseguem conversar rapidamente com as pessoas, com a mão. Eu acho que aquilo ali é uma realização fantástica. Quando eu vejo no ônibus, se eu tivesse facilidade de aprender isso, era uma língua que eu gostaria de aprender. Porque já pensou você no sinal, lá está esperando o ônibus, chega uma pessoa muda e você começa a conversar com ela, você está dando a ela uma oportunidade de interagir com você na linguagem dela. Então nós falamos, nós traduzimos os nossos pensamentos, nós traduzimos os nossos sentimentos. Então isso é uma bênção. Agora também isso é uma responsabilidade. E Jesus está colocando aqui que não é apenas uma responsabilidade, irmãos, aqui e agora.
É algo que vai definir alguma coisa que eu ainda não sei lá do outro lado. Jesus disse: se nós o confessarmos diante dos homens, falando, vivendo, ele vai confessar diante de Deus ao nosso respeito. Então a palavra, ela tem algo de responsabilidade, não só hoje, mas amanhã, na eternidade. Então Deus está dizendo que eu preciso anunciá-lo, que esse dom que Deus me deu de falar é um dom que eu tenho que usá-lo para que as suas realidades sejam fincadas na história de outras pessoas. Eu preciso de propagar. Quem me confessar, eu o confessarei aqui. Agora o texto aqui está sendo um pouquinho mais pesado. O texto aqui está dizendo que toda palavra frívola. Agora a gente precisa saber o que é a palavra frívola. Inútil, sem valor, esvaziada de sentido real, volúvel, negligente. Quantas vezes nós falamos negligentemente, irmãos? Quantas vezes nós exteriorizamos realidades que não são de verdade, realidades para exteriorizarmos. E as pessoas acreditam que são realidades. Então o Senhor Deus está dizendo em Cristo Jesus que toda palavra frívola, inútil, negligente, sem valor real, o homem vai dar conta dela. Às vezes, irmãos, a gente fica pegando as coisas e a gente não pega essas coisas importantes. Então, se é assim, eu vou começar a pôr um freio na minha língua. Principalmente quando for inclinar para o mal. Porque o texto lá do Salmo 34, a ênfase é para frearmos a nossa língua de quê? Do mal. Ou seja, se não é para produzir o bem de Deus, se não é para produzir a realidade de Deus, encha a boca d'água. Use os guardiões da sua língua, que são premolares, incisivos centrais, caninos, que são extremamente fortes. Fecha e segura esse negócio aí dentro. Né? Tem uma expressãozinha que se chama morda a língua. Mas morder a língua não é isso. Morder a língua é quando alguém fala alguma coisa e não é exatamente o que ele falou e acontece o contrário. Então morda a sua língua. Ou seja, morda antes de falar. Ou não precisa de morder, guarda ela. Né? Então esse é o texto. E o que está acontecendo no 37? Que é pesadíssimo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Irmãos, tem duas interpretações desse texto. A primeira é aqui e agora. Você já teve alguma situação que você disse, meu irmão, você está pondo palavras na minha boca. Eu não disse isso. Aí chega uma pessoa e fala assim, é verdade. Você não disse isso. Então a sua palavra te justificou. Agora, quando você fala alguma coisa, a pessoa, não, é isso que você disse mesmo. Então a sua palavra está lhe condenando. Esse é aqui e agora. Não é? É um momento em que nós vivemos aqui agora. Mas o contexto aqui é do juízo. E agora eu vou dizer para vocês. Ou a gente pega lá o texto de Romanos 10, com relação a confessar o Senhor, ou nós vamos perder alguns galardõezinhos nesse negócio. Do que nós falamos. Porque o que nós falamos vai ser cercado, irmãos.
Então não é só o meu proceder, não é só o que eu faço que será checado. Porque a Bíblia diz que eu preciso de perceber qual tipo de material que eu estou construindo a minha realidade espiritual. Se é palha, se é pedra, não é isso que diz lá a palavra? Diz para fazer isso. Então os meus atos serão checados. Agora a palavra de Deus está dizendo também que Deus vai checar o dom da fala, o que eu estou produzindo com as minhas falas. Como é que eu estou construindo pessoas? As pessoas que caminham comigo, que vivem comigo, elas estão sendo construídas através de palavras agradáveis, que saem da minha boca, de um bom tesouro que eu tenho no coração, ou são realidades que não têm nada a ver com Deus e eu não tenho nada no coração? Olha o que Jesus disse. Os fariseus estão lá brigando com Jesus, se come ou não come galinha cabidela, ou um bom chouriço, ou um bom vatapá. Não, vatapá não é com sangue, é? Não, não é não. O que é com sangue? É galinha da cabidela. Chouriço é com sangue. Mas tem um outro prato com sangue, hein? Galinha, sarapatel. Quem falou sarapatel? Isso, Helena, sarapatel. Então, sarapatel, esse é a coisa. Então, galinha também, ao molho pardo, também é com sangue, né, irmã Araci? Então, discutindo se come isso ou se não come. Isso é discussão de fariseu. Jesus diz assim: o que contamina não é o que entra. O que contamina é o que sai. O que Jesus está colocando aqui? Que a minha e a sua palavra pode contaminar. Não só o ambiente, mas as pessoas. Eu tenho certeza, se eu parar aqui agora e pedir para vocês contarem da sua experiência de vida, palavras que lhe foram ditas que você não esquece nunca. E que se não fosse a graça de Deus, você não estaria onde você está. Por exemplo, eu já ouvi isso. Essa menina não vai valer nada na vida. Vocês já ouviram isso? Eu já. E para tristeza minha, eu já ouvi isso de boca de crente. Vai dar nada na vida essa menina. Não vai fazer nada. O que essa menina põe na cabeça nada na vida? Punhado de coisa. Muita coisa. Olha, esse menino é um imprestável. Ele está dizendo que é um zero à esquerda. Ele está concebendo isso. E se o pai, a mãe, o irmão, da igreja, da família, diz isso, irmãos, isso são palavras que contaminam. Porque tem uns que dão uma volta por cima sobre isso, mas tem outros que não conseguem. Tem outros que vão ruminar esse negócio, isso vai azedar, isso vai render. E fica dizendo, eu não deveria ter falado isso. Você olha, se não é isso o maior problema nosso é a língua, irmãos. Se nós tivéssemos habilidade de estudar a palavra de Deus e aplicar isso na vida, a gente teria cuidado do que falamos. No que falamos. Vamos pegar alguns textos. Hoje eu quero andar com os irmãos com alguns textos. E para que a gente possa assim terminar esse tempo aqui, vendo quanto, e eu não trouxe, irmãos, 20%. Eu escolhi durante a semana textos que de fato pudesse linkar com o que nós estamos aprendendo. Mas são inúmeros os textos que tem na palavra de Deus falando sobre a língua. E que como crentes,
que temos a consciência de que alguma coisa vai acontecer na eternidade, que tem a ver com o meu falar, eu não sei o que é. Não é mandar-me para o inferno, porque eu sou justificado, não por aquilo, justificado diante de Deus, não por aquilo que eu falo, mas por Cristo Jesus. Essa é a lei da justificação. Mas o texto está dizendo, e é Jesus que diz, que alguma coisa vai acontecer com relação àquilo que eu digo, que eu falo, que eu exteriorizo em direção a outras pessoas. Vai acontecer. Eu não sei o que é. Então, irmãos, quando a gente sabe o que é mais fácil. Quando nós não sabemos o que é, aí o negócio pega, eu preciso de pôr a barba de molho. Eu não sei mesmo, talvez seja alguns galardões, não sei mesmo, porque eu não sei nada da eternidade, eu nunca fui lá. O que eu sei da eternidade são informações que estão muito, mas muito aquém do que realmente lá é. Não é? Então, se tem alguma coisa, o próprio Jesus diz que tem alguma coisa lá, então tome cuidado com isso. E eu quero caminhar com os irmãos alguns textos, e alguns conhecidos. O primeiro deles é o Salmo 39. Salmo 39, verso 1. Dê uma lidinha você, esse versículo sozinho aí, antes de eu ler. Por que os salmos, a gente gosta dos salmos? Porque os salmos, irmãos, ele traduz a praxis da vida cristã. São pessoas, caminhantes de fé, que passaram por experiências. E aí escreveram, inspirado pelo Espírito Santo, esses hinos. Então, por isso que as pessoas são fascinadas pelos salmos. Elas leem 1, 2, 3, 4, 10, 20 vezes os salmos. E não lê o resto. Tem as publicadoras publicam só os salmos comentados, salmo isso, a concordância dos salmos. Tem um punhado de livro do coisa do salmo. Por quê? Porque os salmos, eles falam da nossa caminhada, de pessoas, gente como a gente, que experimentou essa realidade de Deus e colocou isso na prática. Olha aqui, o que o salmista está dizendo. Aquela conversa comigo mesmo. Como chama essa conversa, irmãos? Solilóquio. Não é? É um diálogo pessoal. Comigo mesmo. Aí, o salmista não estava doido. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Mas o que ele está falando aqui em cima é para não pecar. Então, quando você estiver perto do ímpio, ponha freio na boca. Somente quando ele contar aquela piadinha, você ter vontade de contar uma igual. Ponha mordaça na boca, porque ele vai falar assim: então ele é crente, fala da mesma piadinha que eu falo. Olha, somos iguais, não tem diferença mesmo. Não é?
Não tem diferença mesmo. Tem que ter diferença no nosso palavreado, no nosso falar. Bem, já faz algum tempo, então eu posso contar. Foi um técnico da TV a cabo lá em casa, porque estava ruim o sinal lá. Eu tenho esse básico, que pega só os canais abertos. Mas nem os canais abertos. E eu fui lá reclamar, porque eu pago por isso. Então ele foi olhar. Aí, ele me fez uma proposta indecente. Ele diz assim: abre todos. Eu falo, não abro todos. Eu não posso. Eu não assisto televisão, minha esposa não gosta, minhas filhas estão fora. E eu não quero. E aí é caro também, eu não tenho dinheiro para pagar isso. Ele falou, não, o senhor não está entendendo. O senhor paga a mim. Aí eu olhei para ele e falei, rapaz, nessa casa, isso não vai acontecer, cara. Você já imaginou, vamos imaginar aqui, que a sua superintendência começa a fazer um pente fino aqui na minha rua. E aí descobre que eu tenho um pacote de iniquidade aqui dentro, de pecado aqui dentro da minha casa. Ele olhou para mim e falou assim, o senhor é crente, não é? Sou sim. Ah, então eu sabia. Mas o senhor quer saber que tem um punhado de crente que eu já fiz isso? Bem, o crente que ele já fez isso é problema dele, não é meu. Por isso que crente, alguns aparecem, nos empalidecem, por causa dessas besteiras. Por causa de um coisa de televisão. Mas aí eu continuei falando com ele. Ele falou, não, mas não vai dar nada para o senhor não. Vai dar para mim, eu vou ser mandado embora. Eu falei, cara do céu, você é casado? Sou. Então como é que você coloca o seu emprego em risco? Eu posso te denunciar, cara. Eu posso te denunciar. Eu falei, mas essa conversa está só entre eu e o senhor. É a sua palavra com a minha. Falei, e se eu estiver gravando? Você não sabe quem eu sou. Você não sabe quem eu sou. Você só sabe que eu sou crente, mas eu posso ser da polícia. Eu posso ser um acionista da sua empresa. Eu posso ser qualquer coisa para lhe prejudicar. E aí ele foi embora. Irmãos, tudo bem, eu não sou melhor, mas isso eu não faço. Eu posso fazer algumas besteiras, mas tem que me pegar muito de surpresa, porque se eu tiver com a mordaça na boca, não sai mesmo. Então o que ele diz? Eu vou guardar os meus caminhos para não pecar com a língua. Ou seja, o meu dia a dia tem que ser policiado. Meu dia a dia tem que ser colocado em xeque. Principalmente quando eu estiver lidando com pessoas que não têm nada a ver com o Deus que eu tenho. Por quê? Porque eles estão com ciladas todos os dias. Não pense você porque o cara sem Deus, irmãos, ele não tem temor de Deus. Ele faz qualquer negócio para levar vantagem. Qualquer negócio. Inclusive, ele não está preocupado em lhe prejudicar amanhã. Vocês já imaginaram? O pastor de vocês vão dar uma blitz e aí o Marquinho é chamado porque tem um gato lá em casa. E eu tenho uma alergia de gato que os irmãos nem imaginam. Gato de água, gato de energia, gato de TV a cabo, né? Eu tenho alergia com esse negócio. Aí o Marquinhos chega lá, meu presbítero. Pensa, o irmão Melo vai defender a empresa contra o pastor dele.
Uma palavra, irmãos. Não e sim. Não, pode puxar, que legal. 20 conto eu vou pagar na completa. Isso é aqui nada, irmãos. Isso é coisa do inferno e de brasileiro sem escrúpulo. Não tem como. Não tem como. Então, ponha mordaça, se necessário for, a sua boca, quando você estiver, principalmente, junto com o ímpio na sua presença. Porque eles vão ver se você é diferente ou se você é igual a eles. Aquelas piadinhas que é um problema sério, irmãos. Porque todos nós sabemos piadas indecentes. Você já ouviu algum dia piadas indecentes, indecorosas? Todos que estão aqui, professos, a começar do seu pastor, sabem uma piada indecente. Mas não significa que eu vou passar para frente, que eu vou contar. Eu dou graças a Deus que eu sou ruim nesse negócio. Você me conta aqui uma piada, claro, decente, morro de rir, depois tento contar para outra e não me lembro mais. Né? Mas tem gente que conta tranquilo. Vamos mais. Provérbios 18, 21. Pouquíssimos textos, irmãos. Não, não é esse. Hein? Tá, porque eu estou 19, tá? 18, 21. Isso aí. Olha aqui. A morte e a vida estão no poder da língua. Olha aí. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O Bruno, ele, por carta, perdoou o primo dele que o denunciou. Essa semana. Goleiro Bruno, manchete da Bol, da Terra. Não sei se saiu nos jornais escritos, revistas. Mas está lá assim. Bruno, por carta, perdoa o seu primo que o entregou. Eu não sei qual a dimensão que vai dar na vida desse Bruno. Eu sei que desgraçou a vida dele, da menina. Claro que ele fez, tem que pagar. Mas poderia ter tomado um caminho diferente. Poderia ter tomado um caminho diferente. E quantas nas nossas vidas, caminhos diferentes poderiam ter tomado se a gente tivesse ficado calado ou falado de uma maneira sábia, chamado a pessoa, conversado com a pessoa, não detonado a pessoa. Como, irmãos, a gente precisa de ter esse equilíbrio. A fala é de prata, já ouviu isso? E o silêncio é de ouro. Às vezes é isso mesmo. Às vezes a gente precisa ficar calado, e o mais importante é ficar calado. Eu não sei o que Salomão estava falando sobre isso aqui, mas o fato é que ele está dizendo que a língua tem tanto poder de trazer vida, quanto de trazer a morte. Eu já ouvi isso várias vezes no meu consultório pastoral de crente. Pastor, para mim, ela morreu. Está morta. Está morta. Pastor, para mim, ele morreu. Está morto. Uma vez, irmãos, eu fui conversar, não faço isso mais. Tem algumas coisas que eu não faço mais depois dos 50.
Até os 50 eu fiz um punhado de coisa. Depois de 50 eu não faço mais isso. Não faço. Perdeu. Quem teve, teve. Quem não teve, não terá mais. Pelo menos da minha parte. Por exemplo, tentar resolver problema de inimizade antiga. Não vou atrás. Eu prego sobre. Mas esse negócio tete a tete, irmãos, tete a tete eu não faço nem mais com meus filhos. Estão por conta delas. Às vezes eu faço com a Simone porque a gente precisa de resolver algumas coisas, então a gente conversa, tete a tete. Mas não faço mais, isso desgasta, e no fundo, a outra pessoa vai fazer exatamente o que ela quer fazer. Mas eu fui atrás de um camarada com um ranço que estava prejudicando a igreja. E esse ranço era presbítero, o cara era presbítero com um ranço familiar antigo. E é o seguinte, o presbítero mudava de lugar, por exemplo, ele vinha aqui ministrar a Santa Ceia. Quando ele batia o olho e a pessoa estava na fila dele, ele trocava logo. Por quê? Não é só que ele não queria dar a Santa Ceia, é que o cara também não pegava a Santa Ceia da mão dele. E aquilo, irmãos, eu tinha 30 e pouquinhos. Então lá atrás eu pegava o boi pelo chifre, o bode pela barba. Fazia igualzinho Neemias. Arrancava a barba daqueles caras lá. Não tinha problema. Hoje eu não faço isso mais. Então quando eu fui conversar, primeiro com o presbítero que era líder. Quando eu falei assim, eu preciso conversar com o senhor sobre fulano, ele levantou. Pastor, o senhor é um menino. E essa família, esse cara morreu. E se o senhor quiser conversar comigo sobre isso, estou indo embora. E levantou e foi embora. Foi embora. Foi embora. Foi embora. Aí eu disse para ele uma vez assim, o senhor nunca mais sobe para ministrar a ceia. Nunca mais. Não mandato. Porque senão eu vou entrar com processo contra o senhor. Eu vou aceitá-lo no conselho, mas o senhor nunca mais ministra a ceia. Fica sentadinho lá. Se perguntar, o senhor fala que foi eu que proibi. Só que todo mundo sabia da briga, irmãos. E aí quando eles ficaram sentados, eles diziam, esse baixinho é duro na queda. Porque esse cara, ele era, mas estava vencendo pouco tempo depois. Ele não foi reeleito, não aceitou. E eu o cortei exatamente do conselho, como eu faço aqui. Tem gente que os irmãos indicam que não vai para a lista de candidatos. Que eu já corto lá. São os únicos que eu sei que são dizimistas. São os candidatos a presbíteros. Porque não podem ser presbítero nem pastor quem não seja dizimista. Pastor come do dízimo. Então seria uma incoerência o pastor não ser dizimista. O presbítero gesta o dízimo. Então ele não pode. Como que ele vai ser um bom gerente do dízimo do outro, sendo que ele não dizima ele mesmo? Então não pode, são duas coisas. E intriga também eu não deixo. Se eu sei que tem alguém que tem azedume um com o outro, fica sentado lá. Como é que amanhã o cara pode falar de perdão, de alguma coisa assim? Outra coisa que eu não faço mais é falar para a mulher largar o bandido do marido dela. Ou falar com o homem para largar aquela goteira gotejante, pingante na cabeça dele. Mulher rixosa. Não falo mais, já falei. Porque um dia, se você estiver me ouvindo, você sabe. Mas não está não. O cara bateu na menina. Aí ela foi lá em casa, com o olho roxo. E eu tinha os 30 e pouquinhos. Irmãos, eu fui um baixinho tão invocado, que eu só não apanhei porque era da igreja, de verdade. De verdade, porque eles tinham respeito e medo da minha língua. Esse era o medo. Não era dos meus braços, né? Mas eu já fiz cada coisa.
Aí ela chegou lá em casa e falei, cara, por que você não larga desse bandido do seu marido? Porque como é que esse cara fala que é crente, fazer um negócio desse, deixa eu pegá-lo de frente para você ver o que eu vou fazer com ele. Sabe o que ela fez? Foi lá, contou para ele. Aí ele veio com aquela cara mais deslambida. Hoje ele é meu amigo, se ele tiver ouvido, ele sabe disso. Aí ele chegou lá e falou assim, como é que o senhor faz? O senhor é meu amigo, faz um negócio desse comigo. Eu falo, como é que você faz? O bom, meu irmão, é que eu não estou como eu estava. Porque senão eu ia partir pro braço com você, que eu quero ver o que você ia fazer. Cara, o cara desse tamanho assim. Claro que isso é para intimidar, né? Então, mas rapaz, eu tinha largado de você, você está comportando como um bandido, cara. Graças a Deus que ela não largou, porque estão juntos até hoje. Mas eu não sei o que eu não sei como estão vivendo juntos, não sei mais. Mas eu não faço isso mais. Já chegou aqui e falou, pastor, você precisa fazer isso? Vou não. De jeito nenhum. Ah, mas o senhor poderia fazer uma armadilha para pegá-lo. Também não vou fazer. É, porque é o chão do senhor para o jantar, aí o senhor leva aquela conversa, isso é armadilha. Eu não entro em armadilha de mulher para esposo, nem o contrário. Já entrei muito, mas não entro mais. Né? Então, quando nós estivermos, irmãos, falando, a nossa fala pode gerar morte e pode gerar vida. Vamos fazer e cuidar para que isso não aconteça. Tiago 1,26. Olha, esse Tiagão foi o que entendeu a questão da língua, viu, irmãos? 1,26. Olha o que ele fala. Ele pega pesado, né, irmãos? O apóstolo Paulo é a teoria. O apóstolo Tiago é a prática. Já leram aí? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião vale nada. Gente, esse negócio é pesado. Mas é a Bíblia que está dizendo. Se você acha que é crente, mas a sua língua bate soltamente, enganando o seu próprio coração, a sua religião é vã. O que está falando aqui? Quando a gente diz coisas que não estão no coração. Não estão. É quando eu sei que eu não amo e digo que amo. Quando não me agrada, eu digo que agrada. Quando alguma realidade da minha boca tem nada a ver com a minha realidade do coração. Essa religião tem nada a ver com o cristianismo, Tiago está dizendo. Minha palavra tem que ser coerente com aquilo que está no meu coração. Quando eu não gosto, eu tenho que dizer que não gosto. Quando eu não sou, eu tenho que dizer que não sou. Ou então ficar calado, até você não precisa de dizer. Porque franquia em demasia é falta de cortesia. Tem algumas coisas que eu tenho vontade de dizer, irmãos, mas eu não digo. Porque eu vou ofender se eu disser. E no final das contas, nós vamos separar daqui a pouquinho, isso vai tornar-se problema seu, não meu. Algumas coisas não precisam ser ditas, porque o silêncio vale mais. Não vou pegar mais Tiago não, porque ele pega pesado lá no Tiago 3, né? Mas eu vou para Pedro agora, 1 Pedro 2,22. 1 de Pedro 2, 22.
Está falando de quem aqui, irmãos? Jesus Cristo teve um palavreado o quê? Exemplar. Vamos para o verso, aliás, para o capítulo 3, verso 10 de Pedro. 1 de Pedro 3,10. Está onde, irmãos? É o mesmo versículo do Salmo 34. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. O que está dizendo lá atrás é que Jesus Cristo nunca falou uma palavra dolosa. Gente, com aqueles fariseus ao lado, que coisa difícil fazer isso, hein? Que vontade de falar alguma coisa assim, né? Bem cabeluda. Mas Jesus não fez isso. Não fez. Jesus viveu uma vida produtiva. E você diz, mas ele era Jesus. Mas Jesus era completamente homem, irmãos. Completamente homem, igual eu e vocês. O que eu creio é que o coração de Jesus estava cheio das realidades de Deus. Por isso que a palavra que vinha à sua boca eram sempre palavras, às vezes pesadas, mas palavras que edificavam e produziam realidades de Deus. E isso precisa acontecer nas nossas vidas. Olha Provérbios, vamos lá para Provérbios de novo, vamos voltar lá no Provérbios, porque Provérbios é muito bom. 10:19. É um outro lado. Então fale menos. Quem fala menos, tem um ditado em Minas Gerais, quem fala muito dá bom dia. Mas é os porcos, hein, lá, hein? Ao cavalo, acho que isso é um negócio mais sofisticado. Porco é que você mexeu com ele, você está sujo, não é? Então, pegar na patinha do porco. Então, veja aí o que nos diz o Salmo 10, a Provérbios 10:19. Quando as palavras são muitas, o pecado não está ausente. Ou não falta. É isso? Está aí? Como está aí? 10:19? O muito falar o quê? É isso mesmo. Em outra palavra, é isso aí mesmo. É porque eu estou traduzindo direto eu traduzi direto do hebraico. Então, quando as palavras são muitas, o pecado não está ausente. Então, gente, vamos falar menos. Eu acho que é assim. Deixa o achômetro fora, né? Pessoas que têm palavras fantásticas são pessoas que são tardias em falar. Sabedoria, né? E qual que é a sua opinião? Aí ele solta aquele negócio legal lá no meio e você aprende tremendamente. Vamos mais um pouquinho. Provérbios 11:12. Agora leia aí então para eu saber como que está aí. Porque aqui está diferente, com certeza. Então, olha aqui, a tradução lá. Um homem que não tem juízo ridiculariza e zomba do seu próximo. Mas o homem de entendimento contém a sua língua. Ou seja, prende ela entre os molares e os incisivos centrais e os caninos. Segura ela aí. Né? E alguém fala assim, mas eu não tenho esses dentes naturais. Não tem problema, tem cerca artificial. Pode pôr essa também, essa segura também. Né? São feitos de um material duro. Aí segura, não tanto duro quanto o esmalte, mas tão duro que pode segurar esse pedacinho de carne aí, né, na sua boca. 13:3.
Ó, então olha como está lá, mais ou menos isso aí mesmo. O que guarda a sua boca, guarda sua vida. Mas quem fala precipitadamente, virá sobre ele a ruína. Não vai ter um dia bom, irmãos. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Ontem alguém me contou de uma empresa aí, que o dono da empresa, ele tem o hábito de andar na empresa. Eu conheço, inclusive, cruzei com ele várias vezes nessa empresa ou nas empresas dele. Cruzava mais, hoje não estou cruzando tanto quanto. Mas diz que ele estava na empresa e aí encontrou um empregado falando mal da empresa. Aí ele chegou para o empregado e disse assim: rapaz, você não deveria falar mal da empresa, porque dessa empresa você come, dessa empresa você leva o sustento para casa, e você... Por que você não pede as contas? Se você não está satisfeito na empresa, pede as contas. Vai embora. Não, eu estou aqui há 3 anos e etc. Vou não, se eles quiserem que me mande embora. Então eu disse: está mandado embora. Passa lá no departamento pessoal, no RH, e já está mandado embora. Você não sabe quem eu sou, sabe? Imagina, o cara é tão tonto que está lá há 3 anos, que não sabe quem é o dono, o patrão dele. Mas tem gente assim mesmo. Aí o que aconteceu? Foi mandado embora. Por quê? Porque o dono estava ali. Então, quem guarda a sua língua, protege a sua vida. Então, se falar precipitadamente, está na rua. Não tem jeito, está na rua. Né? Vamos mais. Provérbios 15, 1. Então. A fala branda. Você ter sabedoria, habilidade de falar. Tem coisas que a gente precisa falar e deve ser faladas. Agora, não precisa de falar de uma maneira que vai gerar na vida do outro, provocar ira na vida do outro. Então a palavra branda, ela desvia os furor, mas a palavra dura suscita a ira, não é? Então são coisas que a gente precisa de ter essa habilidade. As nossas esposas, mães aí, têm muita habilidade com relação a isso. Eu acho que elas são treinadas. Vamos lá, Provérbios 20, 19. Sim, minha irmã? Pode ler, minha irmã. Olha aí, verdade. Olha, veja como o texto. O coração do justo é que baliza o que tem que dizer. Mas aí a boca do ímpio transborda maldade, porque o coração dele está cheio. Então, irmãos, em outras palavras, é o seguinte: não se preocupe com a sua língua, preocupe-se com o seu coração. Se o seu coração estiver aplainado, alinhado, segundo o coração de Deus, as palavras serão, as suas palavras, as suas relações serão balizadas por isso que está no seu coração. Qualquer Provérbios 20, 19. Para a gente terminar, e tem muitos outros textos, que são textos preciosíssimos. Você tendo lá uma chave bíblica, um interlinear na sua casa, pega lá e vai dar uma olhada no que fala sobre a língua. Pode ler. Aí, irmãos. Isso é agora a minha reação com relação ao que fala muito. Por exemplo, nesse presbitério tem um pastor que eu não conto nada para ele.
além dele torcer o negócio, ele conta para qualquer um, ele não tem habilidade. E principalmente se ele for levar vantagem. Então ele leva a minha palavra como presidente e leva a palavra de qualquer outro. Se ele for levar vantagem. Se for beneficiá-lo. Então ele quer alguma coisa, então ele diz, eu já falei com o presidente do presbitério e a visão do presidente do presbitério é essa. Pode até ser, mas não para o caminho que ele quer levar a minha visão. Eu não converso. Infelizmente aqui também tem alguns irmãos nessa igreja que não sabem nada de mim, porque eu não vou contar. Então fuja do camarada que não reflete naquilo que ele ouviu. Sabe um dos grandes dons que Deus me deu, irmãos? Foi o sigilo. Por isso que é uma qualidade que eu já falei de vocês, de uma mulher que tem aqui, que é extremamente sigilosa. Eu admiro essa mulher, sempre admirei. Não é a Simone não, viu, irmãos? Eu admiro a Simone também. Ela é sigilosa, é tudo isso, mas não é ela, viu? Vou dizer logo, porque ele falou, por que eles não falam o nome logo? Ele vive bajulando ela o tempo todo. Mas a Simone tem também isso. Mas essa pessoa aqui da igreja. Por quê? Porque isso, irmãos, é um dom especial mesmo. De você aprender a guardar o que os outros te falaram. Claro que esse aprendizado, para mim, ele foi de muita dor. De muita dor. Ou eu ficava calado, ou a minha vida seria desgraçada. Então, desde pequenininho, eu aprendi a ficar calado. Eu não sabia que ia ser pastor, mas isso me tem feito tão bem no pastorado, que eu não consigo passar para frente nada do que é me contado em sigilo. Não consigo. Mesmo que eu queira fazer esse negócio. Não consigo. Tem hora que eu estou pregando aqui, que eu tenho vontade de contar alguma coisa, mas não consigo contar. Há um travamento que eu não consigo pôr para fora. Isso é dom. Porque, irmãos, você conviver com um fuxiqueiro, e a Bíblia está dizendo assim, fuja dele. Não fique perto do fuxiqueiro, porque esse camarada vai estragar com a sua vida. Não conta. Para terminar, leia Tiago e Tiago 3, 7 e 8, que diz que a língua, ele fala que todos os tipos de animais, pássaros, répteis, criaturas do mar, estão sendo domesticados pelo homem. Mas nenhum homem pode domesticar a sua língua. Duas coisas, irmãos, aqui nesse texto para a gente terminar. E eu vou ler um aqui por último para deixar com vocês. Duas coisas. Não pense que a sua língua está mansinha. Ela será igual a onça que é criada domesticamente em casa, e a cobra, e o pitbull. Mas tem um outro cachorro aí que ele tem um problema no cérebro, não é? Que tem vezes que ele avança contra o próprio dono. Eu não sei qual a marca dele. Hein? Doberman. Eu sei disso desde adolescente. Quando ele chegou aqui no Brasil, quando tinha um médico, teve que matar o cachorro de estimação dele, porque ele avançou no filho. Se ele não tivesse matado, ele teria matado o filho. Isso gravou na minha cabeça. É vizinho nosso lá, era vizinho
da igreja, perto da igreja, lá em Ibiá. Há muito tempo ele teve que fazer isso. Então eu gravei esse cachorro. Então, coloca uma coisa: a sua língua não poderá nunca ser domesticada. Ela não vai conseguir. Por isso você tem que pôr freio, mordaça, não é? E pedir ajuda. E o único que pode ajudar-nos a colocar freio, dar-nos um coração cheio das suas realidades é Deus. Senhor, eu quero ser um abençoador com a minha boca. Mesmo que eu veja o mal, mesmo que eu veja isso, eu quero abençoar as pessoas. Lembra daquela da Leir, que contou que tinha um homem que não achava defeito em ninguém. Todo mundo que ia falar com ele, mas fala: rapaz, você ouviu como? Não, aquela pessoa, olha, ela tem isso de bom. Ele só olhava. Bom, aí a pessoa diz: eu vou pegar esse cara. Aí diz: mas o diabo. Aí ele diz: mas que camarada trabalhador, o diabo. Mas você viu como o diabo é trabalhador? Então nem no diabo ele conseguiu ver alguma coisa que pudesse. Então, irmãos, pedir a Deus, olha o que o salmista diz, e eu quero que você risca esse salmo aí. Isso foi, aliás, é o Salmo 141, que o salmista ora. Olha o que ele diz do verso 1 em diante. Eu vou ler para os irmãos. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores. E não coma eu das suas iguarias. E aí ele continua a oração dele. Mas guarda, Senhor, a minha boca. Vigie a porta dos meus lábios. Irmãos, se nós temos problemas nessa área, coloque diante de Deus isso. Fale com Deus. Você observou o quanto que Davi fala sobre língua? Para mim era um problema de Davi. Pode olhar. Todos os salmos que nós lemos é ele que está falando. Então Davi está passando uma pós-caverna, está dizendo para nós o seguinte: olha, esse é um problemão que eu após a caverna vou tratar dele. Eu não vou ficar falando, eu não vou ficar, cuidado com isso, ore sobre isso, simplesmente ore sobre isso. Deus, eu quero ser um chafariz de bênção para as pessoas. A partir de hoje, ponha guarda, Senhor, a minha boca, vigie a porta dos meus lábios, para que o meditar do meu coração seja agradável ao Senhor e às pessoas que me ouvem. Só ore, irmãos, porque não tem como domesticar esse negócio. Você adestra, não domestica. Ela sempre vai estar aí rosnando. Sempre você vai ter vontade de falar as coisas. Alguém ia dizer alguma coisa? Então, mas isso, como é triste. Eu sou assim mesmo, falo na lata. Aí você levar a cabeça na lata também. É o que eles amassaram a sua cabeça,
dilata, aí você vai ver o que acontece. Não vai ter um bom dia, irmãos, é isso que o salmista está dizendo. Não vai ter uma vida feliz, não vai ter uma vida útil, não vai ter uma vida que produz realidades. Não vai, irmãos. Sou sincera, sou assim mesmo, sou sincera. Isso é falta de cortesia, falta de habilidade. Sou transparente, que coisa, estou te vendo do outro lado. Até parece. A nossa transparência, a Bíblia diz, Tiago acabou de nos dizer. Essa transparência é uma transparência de uma religião falsa. Sem piedade, sem misericórdia, sem domínio próprio. E são frutos do Espírito que mostra a realidade. Eu preciso ser transparente, mas como cristão, né? Como cristão. E a gente tem que treinar, viu, irmãos, esse negócio. Isso é treino. E Deus te dá todos os dias a oportunidade de treino. Ontem, eu não sei, isso acontece com todo motorista. Uma pessoa passou e embicou o carro, coitado, parece que ele não me viu. Ele bicou o carro, assim, como que não dava. Aí eu freiei, eu já vinha freando por causa da lombadinha, e aí aquela lombadinha de pista. Eu freiei e mandei ele passar. Aí um cara atrás meteu o dedo na buzina. Aí sabe o que eu fiz? Encostei e pus a mão assim, pode passar. Passa. Eu encostei, dei lugar para ele passar. Aí quando ele passou, o ônibus estava parado na frente, ele ficou parado. E eu vim, encostei atrás dele, fiquei esperando. Ganhei meu dia ontem. Deus te dá todos os dias oportunidades dessa prática espiritual. Só você ver, perceber. Muda, irmãos. Pode não mudar todo mundo, mas você vai mudar alguém. Aquele cara foi com a pulga atrás da orelha. Ele disse assim, isso só pode ser crente, esse cara. Se ele tivesse olhado para mim e falado, parece com um pastor.